Fala aí, torcedor do Palmeiras, começando mais um vídeo aqui no canal. Bora com as últimas notícias do Verdão, galera. Tem informação sobre reforço aí no Palmeiras. Palmeiras quer a contratação do Casemiro para a vaga do Richard Rios, que tá próximo aí de ser vendido para a Europa, né, galera? Comenta aqui, você aprova a contratação do Casemiro e o que você acha da saída do Richard Rios. Ele tem que ser vendido ou o Palmeiras tem que segurar ele? Comenta aqui a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Hora de falar sobre o Palmeiras, que ganhou uma preocupação para o restante do Campeonato Mundial de Clubes. Aníbal Moreno teve constatado um edema na coxa direita. Nas classificações de lesões musculares, o edema é a situação mais leve. Ela aparece antes, por exemplo, da lesão de grau 1, da lesão de grau 2 e da lesão de grau 3. Mas o Palmeiras não quis divulgar quanto tempo o volante argentino precisará ficar de fora do time. Ele, inclusive, tem sido tratado como dúvida para a partida contra o Inter Miami, marcada para a próxima segunda-feira, 10 da noite. O Palmeiras joga contra o Inter Miami, precisando de um empate para garantir a primeira colocação da sua chave. A tendência é que o Emi Martinez seja utilizado. Emi que entrou na reta final da partida. Vale a lembrança de que o Aníbal sente a coxa aos 25 do segundo tempo ao tentar parar um contra-ataque do Al-Ahly. Só para completar em relação ao Palmeiras, o goleiro Kaique, revelado nas categorias de base do Verdão, está sendo disputado por dois clubes portugueses. O Vitória de Guimarães foi o primeiro a abrir conversas com o Palmeiras para compra em definitivo. O Braga tenta atravessar essa negociação com cifras melhores. O Braga, que foi o quarto colocado do Campeonato Português e, por conta disso, conseguiu vaga na Liga Europa. A gente não quer perder, claro, a nossa craque, a Gabi Guimarães, que está lá em Greensboro. Para falar do Palmeiras. Voltou pra a gente tá aqui casa. num debate acalorado, mas chegou a Gabi para tudo. Para tudo. Porque ela tem informações pra gente. Boa tarde, Gabi. É o famoso para. Tudo bem, meninos? Boa tarde para vocês, para todos que estão ligados com a gente aqui no G4. Ouvi alguém falando aí de volta para casa, é bem por aí mesmo, viu? A gente tá indo e voltando, mas voltei para a calma Greensboro. Gosto dessa cidadezinha aqui na Carolina do Norte, que é a sede do Palmeiras. E vocês falaram também em informação, e eu tô checando aqui, né, apurando, enquanto a gente vai fazendo as entradas, a situação do Aníbal Moreno, que foi muito bem nesta vitória do Palmeiras contra o Al-Ahly, vitória que colocou o Verdão na liderança do Grupo A, deu aquela aliviada. O Aníbal Moreno foi um dos destaques da partida, mas deixou o campo sentindo dores na coxa. E o que eu ouvi até agora é o seguinte: o Palmeiras vai usar essa sexta-feira para avaliar o jogador, não tem chance de ser alguma coisa mais grave, mas ele é sim dúvida para a próxima partida, que vai ser contra o Inter Miami de Lionel Messi. Então estamos de olho nas atualizações para saber como o Aníbal vai corresponder aos exames que vão ser feitos nesta sexta-feira. Um outro ponto de alerta que eu trago para vocês, a gente falou tanto, né, depois do primeiro jogo, sobre os critérios de desempate, sobre as questões dos cartões amarelos e vermelhos, e o Palmeiras tem uma lista longa até de jogadores que estão pendurados e que, num caso de classificação do Verdão para as oitavas de final, eles correm o risco de não participar se forem advertidos novamente. São eles: Felipe Anderson, Giai, Gustavo Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e Richard Rios. Então, olho nesses atletas, porque segundo a regra desta Copa do Mundo de Clubes, os cartões só vão ser zerados depois das quartas de final. Então, alguns pontos de alerta aí para o Palmeiras, que, claro, ao mesmo tempo respira mais aliviado depois dessa vitória. O técnico Abel Ferreira até tirou a camisa, né? Uma situação bem inusitada. O torcedor pediu o apolo dele. Ele, quer saber? Tirou, deu risada, aplaudiu a torcida lá no MetLife, depois brincou na coletiva, falou: olha, a hora que eu encontrar a minha esposa, ela vai falar que cena ridícula. Brincou o treinador português. Programação do Palmeiras. Já rolou um treino aqui no período da manhã. O ônibus acabou de sair em direção ao hotel do Palmeiras, que fica a cerca de 30 minutinhos daqui. Lembrando que nesta primeira atividade, né, atividade pós-jogo, participam aqueles atletas que jogaram por menos tempo. Quem ficou mais tempo no campo fica na parte interna. O Palmeiras volta a treinar amanhã, no sábado, e aí sim, no domingo, viaja para Miami, porque segunda-feira tem jogo contra o time de Lionel Messi, pessoal. Gabi Guimarães, muito obrigado pelas informações, mais uma vez completíssimas para variar. Obrigado, bom trabalho para você. Sempre à disposição. Beijo, bom trabalho para vocês também. Tá aí a Gabi, então, falando, eu anotei tudo aqui, o Aníbal Moreno, né, que é uma questão física, e os caras que estão pendurados.
A gente vai falar já do Palmeiras. Vocês só querem arrematar a questão da SAF, só para não perder o gancho, depois a gente entra no Palmeiras. Não, eu quero só arrematar e dizer o seguinte. Quanto tempo demora para um cara ter direito a voto no Conselho de São Paulo? Você sabe? 2 anos de clube de sendo sócio? Acho que é mais. Vou por a direita. Bom, com um detalhe que assim, não é que você vai chegar lá, oi, quero ser sócio, entra aí e tal. É uma grana, é caro. Tá, ok. Você ser sócio é caro. É caro e vou dizer que menos de 1% da população então, assim, de São Paulo tem condição de ser. Eu poderia não fazê-lo, sócio. mas vou sugerir algo ao São Paulo. A todos aqueles que estão nos assistindo, vocês que são são paulinos e que não participam da vida política do São Paulo, inclusive vocês dois, que têm expertise para falar sobre temas, inclusive comunicação, vocês poderiam ser artífices da reunião de um grupo de 100, 120, 130 pessoas, porque ao longo do tempo esse grupo vai diminuir, alguns novos vão entrar, alguns vão sair, de mobilização para se tornarem sócios do São Paulo e, uma vez por semana, passarem 3 horas no clube, articulando, conversando, trazendo, tentando eleger conselheiros que sejam próximos às ideias desse grupo, porque este é, como diz Abel Ferreira, tomar decisões difíceis torna a vida mais fácil, né? Então, quando você articula algo, né, você impõe de fora para dentro o domínio do clube, acabou. Não são muitas cabeças. Você com 101, 105, 110 pessoas, você toma conta do clube. A maioria. É óbvio, acabou a história. Ninguém conversa mais. Casares, Belmonte, tudo vai ficar lá na parte empoeirada da história. Ontem, o primeiro tempo estranho, né? Palmeiras, de fato... Estranho não, ruim, né? Ruim. Vamos falar um pouco. Ruim não. Ruim. Ok. O time não conseguiu jogar. Mas, e o susto, né? A questão do Rafael Veiga, né? Sim. Do vermelho, que Não depois achei foi ruim, retirado. Não, mas assim, o time não fluiu com a nova formação que a gente esperava, com o Veiga de armador, Estevão do lado. Aliás, o Abel provocou na chegada uma pequena confusão quando ele fala, não, o Estevão da esquerda para o centro, uma coisa assim. O Estevão jogou na direita, quando, né, a lá antiga formação. E aí, no intervalo, tem as 2 primeiras trocas e que tem o resultado imediato com o gol contra. E a partir do gol contra, acho que o jogo ficou totalmente sob controle. Eu tinha assistido o primeiro jogo e eu peguei o primeiro jogo do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo, entre o Inter Miami e o Al-Ahly. Muita gente ficou achando, quase todo mundo que eu conversei gostou mais do Al-Ahly. Eu gostei muito mais do Inter Miami, embora seja um time, como é que chama? Meio de Masters, como disse o Massini, lembra o time do Luciano do Vale. Porque, tecnicamente, o Al-Ahly, depois ainda mais que perdeu o seu principal jogador, é muito fraco. Mas ele é um time com bom condicionamento físico. Percebe quando toma gol, né? Quando aí toma tem que gol, jogar. acabou. Aí acabou. Quando toma gol, acabou. Então, o gol contra acabou com o jogo. E aí, a quantidade de contra-ataques que o Al-Ahly permitia ao Palmeiras era uma coisa... Eu nunca vi isso no futebol recentemente. É uma coisa inacreditável. Tanto que o segundo gol é uma falta a favor do Al-Ahly. Batida de forma bizonha, contra-ataque 3 contra 2. Grande Flaco Lopes, porque ele não é só jogador de cabeça, não. Né? Ele não é só faz gol de cabeça. E aí a gente vai discutir depois essa situação, Vitor Roque, Flaco Lopes, acho que tem discussão. Ele faz 2-0. E aí, o Al-Ahly tenta... Aí para. Tempestade, então, para 45 minutos do jogo. Aí, o que poderia acontecer? Mudar, quebrar o ímpeto do Palmeiras, o Al-Ahly se organizar? Não, continua mais ou menos do mesmo jeito. O Al-Ahly... Nossa, o Al-Ahly voltou mal. Voltou pior. Pior. E o Palmeiras foi... Tinha vários momentos que tinha 3 jogadores atacantes do Palmeiras contra 2 defensores, 2 contra 1 e tal. Mas daí chega o momento do Abel, 2-0, tá bom, acabou. Né? Quando ele faz as trocas lá do Estevão e do Facundo pelo Vanderlan, o Abel dobra a lateral e assim mesmo, ele não é linchado em praça. Mas sim, o couro come pra caramba. O você não vê. Vanderlan entra mais ou menos, perde um gol cara a cara, não sei o que lá. Então, o Abel, ele meio que diminui o ímpeto do próprio time. Né? Então, ele sinaliza que o 2-0 estava bom. E, na verdade, o Palmeiras não estava correndo risco algum. Algum.
E aí acho que é o 2-0. Eu fiquei até pensando, Vessone, o Porto não tinha jogado com o Inter Miami ainda. E eu falei, cara, por que não tentar mais gols? Porque talvez o saldo seja um fator, no final das contas, pouco importa, porque o Porto perdeu de virada para o Inter Miami depois, e agora o saldo de gols não é uma coisa que tenha influência, a não ser do Palmeiras, que tem a vantagem sobre o Inter Miami. E vai jogar contra o Inter Miami. Então, tudo bem o 2-0, eu acho que é uma vitória ok. Deu para perceber que o Palmeiras, diferentemente contra o Porto, estava muito pressionado, ele mesmo se pressionava, né, nervoso, e que agora tirou a vitória obrigatória das costas e vai jogar para ser primeiro do grupo. Antes do Massa... É um contra-ataque lindão. Né? Antes do Massa falar... Mas perceba... Né, era grande uma mérito falta a do favor. Flávio Lopes, né? Era uma falta a favor. Falta a favor. Antes do Massa falar, eu não tenho o futebol como uma questão só física e tática e tal. Sempre, para mim, tem muito lance da cabeça e do psicológico. E eu nunca me esqueço da frase do Abel: o Palmeiras classifica na Libertadores, pandemia, contra o River Plate. Dá 3-0 lá na Argentina e mesmo jogando contra 10... O Palmeiras tomou um amasso do River Plate, toma 2-0, 2 pênaltis retirados, enfim, um gol anulado e tal. E aí ele disse na coletiva, o meu time travou a cabeça, não conseguiu jogar. E aquilo ficou muito comigo, assim, né? O diagnóstico dele foi que o time travou. E ontem, para mim, o que pareceu isso era isso. O primeiro tempo era um Palmeiras nervoso. O Palmeiras não conseguia jogar por conta daquele lance da obrigação. É como se fosse a semifinal da Copa do Mundial de Clubes normal lá no final do ano. Que você entra nervoso, a obrigação é sua, você não consegue jogar, a sua perna, a sua parte tática vai embora, a sua parte física vai embora, a sua parte técnica mais ainda, porque você não consegue jogar. O que o Palmeiras começou a fazer? Bater. E era carrinho pra cá, era empurrão pra lá, e era não sei o quê, aí o Veiga flerta com a expulsão, chega a tomar, o VAR retira. Mas aí passou um minuto depois daquele lance, acho que foi o Giai dá também. Eu também. Foi pior do que a do Rafael. E o Rios também deu. Era um open bar de entrada, mas aquilo era a cabeça, o time não conseguia jogar. Quando sai na volta do segundo tempo o gol contra, acabou. Peraí, ufa, vamos jogar. E aí acabou, filho. Aí o outro time é muito pior que você. Você tem trabalho, tem consistência, você joga e faz o segundo, e se precisasse fazer um terceiro, se era o saldo, teria feito e tudo mais. Mas para mim ficou claro que a cabeça, pela obrigação de ganhar, como acontece na semifinal quando é Copa do Mundo no final do ano, o time não conseguia jogar. E trocou todo o futebol por querer uma entrada, um carrinho, não sei o quê, e não conseguia jogar. E aí quem pagou um pouco o pato com isso foi o Veiga e o Vitor tendo que sair no intervalo. Eu acho que se sai o gol, do mesmo jeito, com o Veiga e o Vitor Roque ia jogar muito o segundo tempo. Pois é. Com aquele monte de espaço, a velocidade dele, o monte de contra-ataque, para ele ia ser um jogo maravilhoso. Só que os dois acabaram pagando o pato no intervalo. É óbvio que você não tem como controlar, você não sabe que ia sair o gol com 5 minutos. Então, o treinador tem que fazer a decisão dele na hora do intervalo. Mas o jogo no Vitor Roque talvez teria sido melhor para ele com espaço do que o Flaco. Para mim a explicação foi muito mais cabeça do que bola no pé. Pôr o Massa na conversa aqui, mas vamos só colocar na tela os números do Vitor Roque e do Flaco Lopes, que essa é a grande discussão do Palmeiras. 6,3 de nota o Vitor Roque, 7,2 o Flaco, 45 minutos em campo o Vitor Roque, 45 o Flaco, nenhum gol o Vitor Roque, o segundo gol do Flaco Lopes, do alívio. Uma finalização do Vitor Roque, 3 do Flaco. Um passe decisivo do Flaco, nenhum do Vitor Roque. 10 ações com a bola do Vitor Roque, 18 do Flaco. 0 de 4 duelos em campos. E 0 vencidos de 4 duelos em campos do Vitor Roque. 3 de 8 do Flaco. Eficiência do passe de 67% do Flaco. 83% do Vitor Roque, que enfim é um jogador que tem mais técnica também. Mas, para além desse papo aí, do Vitor Roque e Flaco Lopes, que é bom tratar também, tem esse ponto do Vessone, da cabeça. Precisava ficar nervoso e tal, porque ganhou. No fim das contas, eu nem achei que foi tão difícil como tem gente falando. Então, eu não
percebi isso, a percepção do Vesta do Arnaldo, para mim, passou batido. Porque se tem tanta confiança no cabeça fria, coração quente, né? Esse time já deu tanta amostra, tantos exemplos de que ele persevera e reage, consegue, que eu não fui por esse lado na minha análise. Eu acho que o calor teve uma influência, o Palmeiras não marcou alto, o Palmeiras recuou, marcou baixo, esperou a Wally. Eu acho que tem algumas questões táticas que definitivamente o Abel precisa repensar. Uma delas é escalar o Veiga, o Rafael Veiga, e entender por que joga o Maurício. E o Maurício joga mal no primeiro jogo e troca o Veiga e o Veiga começa mal no segundo jogo. Eles são ruins tecnicamente? Não são. É um problema de sistema, é um problema de jeito de jogar. O Vitor Roque está nessa onda aí. O Vitor Roque vai ser dizimado se o Palmeiras não começar a trabalhar jogadas para que ele possa defini-las, certo? A parte Vitor Roque. Então, começa o jogo. O Awales percebe que o Palmeiras não vai marcar alto, vai marcar o Palmeiras. O Palmeiras acertou uma miserável saída de bola, que foi um passe do Gomes, do Giai para o Veiga, que veio para a entrada da área, né? Para a lateral, da linha lateral. Ele pega a bola com o pé esquerdo e põe o Estevão. E o Estevão perde a única chance que o Palmeiras criou no primeiro tempo, com 17 minutos, 1-0. Talvez se fizesse ali, esta perspectiva de vocês mudasse diante do nervosismo e tal, que eu, sinceramente, não senti. Não é porque era o Awali ou porque era o Mundial. O time estava nervoso, talvez, porque não estava jogando nada. Certo? No lance do Veiga ali, eu morri uma vez, né? De medo. Morri. Não, mas na hora que eu vi, eu falei, bom, vai voltar, gente. Sim. Não deveria ser. Até ele decidir que vai voltar. Mas o árbitro inglês normalmente ele volta. Sim. Não, mas mas é que tá. Isso é um ótimo ponto. Parênteses rápido. É um árbitro inglês, assim como um árbitro brasileiro, num torneio FIFA. É outro tipo de... Na Premier League, raramente um lance de decisão do árbitro no campo, o VAR interfere. Mas isso é o árbitro apitando na Premier League. Né? O VAR, na Copa do Mundo de Clubes, atua de uma forma que não é a da Premier League. Possivelmente, na Premier League, esse mesmo árbitro, se ele entendesse que era lance para vermelho, ninguém ia chamá-lo, porque a autonomia da decisão de campo é praticamente toda, em praticamente todos os lances. Mas isso é na Premier League, não é na Copa do Mundo. Bom, aí, cara, o jogo fica daquele jeito, tenso, nervoso, o Palmeiras não controla, não domina, o Awali também não chega, não tivemos. Qual defesa o Everton fez no jogo? Nenhuma. Uma, né? Isso, ainda no segundo tempo já estava 1-0, né? E aí vai para o intervalo e o Abel, pela primeira vez em 5 anos, muda 2 jogadores no intervalo. Ele não faz isso. E ele foi, inclusive, na conversa que teve com os auxiliares, desaconselhado a fazer isso. Sim. Galera, e o Palmeiras aí tá em busca de um volante para suprir a vaga aí do Richard Rios, que pode estar deixando o Palmeiras. São informações aí que ele deve estar deixando o Palmeiras rumo ao... Ainda não se sabe, mas tem um Nottingham Forest que está interessado, Manchester United está interessado nele, como vocês podem ver aqui, ó. Só dá isso aí, ó, informação sobre essa possível saída dele. Aqui, ó, o GE mesmo trouxe. Richard Rios atrai interesse de europeus e pode acabar deixando o Palmeiras aí na próxima janela, né? Que vai ser, se eu não me engano, em setembro. E pode ser aí, né, uma das maiores vendas da história do Palmeiras. O Richard Rios, que valorizou bastante depois que veio para o Palmeiras, veio do Guarani, né? Ele era do Flamengo, aí depois foi emprestado para o Guarani e no final o Palmeiras acabou pegando ele aí e ele valorizou muito. E aí pode dar uma boa grana para o Palmeiras aí, caso ele seja vendido. Galera, o que vocês acham aí dessa venda do Richard Rios e dessa possível vinda do Casemiro? É lá do Manchester United também. Muita gente está especulando ele, inclusive já tem até aqui ele com a camisa do Palmeiras aqui, ó. É uma camisa meio antiga, patrocínio da Crefisa, mas muita gente especulando. Aqui ele novamente com a camisa do Palmeiras.
aqui ele junto com o símbolo, né, do Palmeiras. Então é um cara que vem sendo especulado fortemente aí no Verdão. Vocês aprovam essa contratação do Casemiro? E o que vocês acham dessa venda do Richard Rios? Deixa abaixo sua opinião. Agora eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.